do discurso de 10 minutos da parte de Tesouros da Palavra de Deus, da semana de 6 a 12 de fevereiro de 2023. Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao seu canal Prepare-se Bem para a Reunião. O tema que estaremos considerando nessa parte é: aumente seu amor pelas leis de Jeová. E para começarmos essa parte, convidamos você a imaginar uma cena comum em nosso dia a dia. Imagine que você está dirigindo em uma estrada movimentada quando de repente um semáforo vermelho aparece em sua frente. O que você faz? Provavelmente você para o carro e espera o sinal mudar para o verde. E por que nós fazemos isso? Porque respeitamos as leis de trânsito que foram estabelecidas para garantir a segurança de todos os que trafegam na estrada, sejam pedestres, ciclistas, motociclistas e outros. Da mesma forma, durante essa parte, vamos considerar como podemos aumentar o nosso amor pelas leis de Jeová para proteger e fortalecer a nossa relação com Ele, garantindo assim a nossa segurança em sentido espiritual. Então, para começar esta consideração, abra sua Bíblia no livro de 1 dos Crônicas, no capítulo 10, e os versículos de número 13 e 14. Aqui nós vamos encontrar o primeiro exemplo que vamos considerar nessa parte. Trata-se do rei Saul, que foi o primeiro rei escolhido por Jeová para liderar o seu povo aqui na terra. No início de sua vida, Saul era um homem obediente, mas depois, com o passar dos anos, Saul desenvolveu uma atitude crítica e desobediente diante de Jeová. Vamos considerar o que ele fez ao ler os versículos 13 e 14 de 1 dos Crônicas, capítulo 10. O texto nos diz: assim, Saul morreu por causa de sua infidelidade a Jeová, por não ter obedecido à palavra de Jeová. Também porque consultou uma mulher que invocava espíritos, em vez de consultar a Jeová. Por isso, ele o entregou à morte e transferiu o reinado para Davi, filho de Jessé. Conforme vimos nesse texto, Saul desenvolveu uma atitude errada. Dessa forma, Saul tornou-se um exemplo de alerta para cada um de nós. Embora tenha começado humilde em servir a Jeová, com o passar do tempo, Saul se tornou alguém obstinado. E como vimos aqui, ele fez coisas que Jeová detestava, como consultar uma mulher que invocava espíritos e até mesmo oferecer sacrifícios destinados apenas aos sacerdotes. Qual é a lição que eu e você podemos aprender? Nós não queremos que o nosso amor pelas leis de Jeová diminua com o passar dos anos. Ao contrário, queremos que o nosso amor por Jeová e por suas leis aumentem a cada dia, a cada ano que passa. Ter se tornado alguém orgulhoso e desobediente trouxe consequências a Saul, pois ele acabou sendo rejeitado por Jeová como rei, que escolheu a Davi, o segundo exemplo que vamos considerar nessa parte. E isso está em conformidade com o próximo texto que vamos ler. 1 do Crônicas, capítulo 11 e o versículo 3. Assim, todos os anciãos de Israel foram até o rei Davi em Hebrom, e Davi fez um pacto com eles em Hebrom.
perante Jeová. Depois ungiram Davi rei sobre Israel, conforme Jeová havia ordenado por meio de Samuel. Bom, Jeová rejeitou Saul e escolheu o filho mais novo de Jessé, um jovem pastor. Mas por que Jeová fez isso? Jeová fez isso porque Davi amava a Jeová. Ele permitiu que as leis e os princípios de Jeová os guiassem em suas ações. Ao contrário de Saul, Davi amava fazer a vontade de Jeová. Isso está descrito no Salmo 48, que em parte nos diz: fazer a tua vontade é o meu prazer. Então, obedecer a Jeová e às suas normas não era um fardo para Davi. Ao contrário, era algo prazeroso. E por causa disso, ele foi escolhido como rei sobre todo Israel e se tornou um grande exemplo para todos os seus súditos. Vamos então considerar uma ocasião em que Davi e o seu amor por Jeová ficaram evidentes. Abra a sua Bíblia em 1 do Crônicas, aí no capítulo 11, vamos recorrer aos versículos 15 ao 19. O fundo histórico dessa ocasião é que Davi, já rei sobre Israel, ungido por Jeová, estava com muita sede. E veja o que foi que aconteceu. 3 dos 30 chefes foram até a rocha para encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Davi estava então no seu refúgio, e havia em Belém uma tropa de filisteus. Davi expressou este desejo: quem me dera beber da água da cisterna que fica perto do portão de Belém. Então os 3 invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que fica perto do portão de Belém e a trouxeram a Davi. Então, o que Davi fez? Mas Davi não quis bebê-la e a derramou para Jeová. Ele disse: em respeito ao meu Deus, eu jamais faria isso. Como eu poderia beber o sangue dos homens que arriscaram a vida? Pois eles arriscaram a vida para trazê-la. Assim, ele não quis bebê-la. Essas são as façanhas dos 3 guerreiros valentes de Davi. Então, a maneira como Davi encarou essa situação mostra ou demonstra como o seu amor por Jeová era forte, pois ele se recusou a beber o que ele considerou como o sangue daqueles homens, pois eles haviam colocado a sua vida em risco para satisfazer uma vontade do rei. Qual é a lição que aprendemos? Davi amava fazer a vontade de Jeová. E cada um de nós também pode desenvolver o desejo de fazer o que é certo por aprender a ver as coisas do ponto de vista de Jeová, assim como Davi fez nessa ocasião. Assim sendo, quanto mais entendermos as leis e os princípios de Jeová, mais fácil será para nós amá-los e fazer a sua vontade. Em resumo, assim como a ilustração do sinal fechado que contamos no início desse discurso mostrou claramente a importância de seguir as leis e os princípios
estabelecidos por aqueles em quem confiamos? Se quisermos ter uma relação forte e duradoura com Jeová, precisamos permitir que as suas leis e os princípios nos guiem em nossas ações e buscar constantemente fazer a sua vontade. Os dois exemplos que consideramos do rei Saul e de Davi também nos ilustrou essa verdade. Saul, o primeiro rei de Israel, foi rejeitado por Jeová devido à sua desobediência. Por outro lado, Davi foi escolhido por Jeová porque amava fazer a sua vontade e permitia que as leis e os princípios de Jeová guiassem as suas ações. Portanto, que continuemos buscar conhecer e respeitar as leis de Jeová, por permitir que elas guiem as nossas ações e decisões que tomamos no dia a dia. Quanto mais amarmos as leis de Jeová, mais forte será a nossa relação com Ele e mais próximos estaremos de alcançar a paz e a felicidade que Ele deseja para cada um de seus servos, agora e no novo mundo.